Olá, queridos! Graça e paz! Seja bem-vindo a mais um episódio do Mateando com Deus. Que bom ter você conosco aqui em mais um episódio às 6 horas da manhã. Eu não sei que horário você está ouvindo essa palavra, mas eu acredito que Deus vai falar poderosamente com você. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus quer falar conosco e por isso que nós estamos aqui com a Bíblia aberta e Deus quer falar ao seu coração. Já compartilha com todo mundo e eu já volto. Mateando com Deus. Antes de começar a correria do dia, que tal parar um minutinho e ouvir uma palavra que vem direto do coração de Deus para você? Todas as manhãs às 6, eu, pastor Isaías Martinez, entro aqui no YouTube para te lembrar que você não está sozinho. Deus tem um propósito para sua vida. Existe esperança, mesmo nos dias difíceis. O amor de Deus te alcança onde você estiver. Vem com a gente. Vamos juntos alimentar a fé, renovar a esperança e crescer espiritualmente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde essa oportunidade de começar o dia com Deus. Irmãos, hoje eu quero falar com você sobre o jeitinho brasileiro. Você já viu falar sobre o jeitinho brasileiro? Nós gostamos muito de dar desculpa. Tem uma frase que eu carrego comigo que eu digo: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. O Senhor Jesus falando sobre o reino dos céus, sobre dinheiro e falando que nós não podemos servir a dois senhores, porque devemos aborrecer a um e amar e nos dedicar ao outro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon, que é a riqueza, que é o dinheiro. Está em Lucas 16. No versículo 14 tem uma passagem muito interessante. Preste atenção no que diz. E os fariseus, que eram avarentos, ouvindo todas essas coisas, zombavam deles. Já viu aquela pessoa que você fala de oferta, de dinheiro na igreja, né? E ela, sabe, ela fica meio desconfortável. Ela diz, ela começa a ler a Bíblia, ela começa, sabe, a levanta para tomar água. Essa pessoa provavelmente ela é uma pessoa avarenta. Por quê? Porque o assunto de dinheiro não interessa a ela. Mas o dinheiro está por toda a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse fala de dinheiro e nós às vezes ignoramos esse assunto. E os fariseus, quando ouviram Jesus falar: olha, vocês não podem servir ao dinheiro, hein? O dinheiro é o Deus de vocês. Vocês não podem servir a Mamon e a Deus. Ele não disse ao diabo, ele disse ao dinheiro. E aí os fariseus começaram a zombar. Muitas pessoas, elas, quando a gente fala de dinheiro, principalmente dentro da igreja, é um tabu. Oferta, falar dízimo. Não, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Isso aí é os pastores que querem dinheiro. Por quê? Porque o assunto dinheiro às vezes incomoda muita gente. Mas vamos ver o que Jesus disse a respeito disso. Disse-lhe Jesus: vós sois os que justificai a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Olha como Jesus, ele sabe, declara isso aqui com muita autoridade. Deus conhece o nosso coração. Lá em 1 Samuel, Deus disse ao profeta Samuel, quando ele foi na casa de Jessé: o homem vê o exterior, Deus, porém, conhece e vê os corações. Por muitas vezes na Bíblia, Jesus, quando está com os fariseus, ele diz: e Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, conhecendo o coração, Deus conhece o meu e o seu coração. E Jesus diz aqui: vocês são os que justificam a vocês mesmos diante dos homens. Por isso que eu falei a desculpa, o jeitinho brasileiro de dar uma desculpa. Muitas das vezes nós queremos dar uma desculpa para aquilo que nós devemos obedecer. E em vez de obedecer a palavra do Senhor Jesus, nós acabamos dando uma desculpa. Nós acabamos, sabe, nos justificando a nós mesmos. Ou seja, nós, não, mas eu não faço isso, é por esse motivo. Eu não faço aquilo por esse outro motivo. Mas, irmão, Deus conhece o meu e o teu coração. Nós podemos nos justificar diante dos homens, mas Deus conhece o verdadeiro lá dentro do mais íntimo do seu.
e do meu coração. E será que eu e você não temos sido alguém avarento? Ou, às vezes, que não concordamos com algo que está explícito na palavra do Senhor e, às vezes, nós ficamos dando desculpa. Ah, não, é porque agora é assim, agora é assado e nós vamos dando desculpa. Mas há um segredo. Lembra que eu falei para você aqui que Deus conhece o nosso coração? O salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele faz uma oração em 1 Crônicas 29, eu até vou ler no versículo 17, e ele está falando de dinheiro, de oferta, que a oferta era para o templo, para a construção do templo, e ele diz assim, a 1 Crônicas 29, 17, eu bem sei, Deus meu, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas e agora eu vi com alegria que o povo que se acha aqui voluntariamente deu. Olha o que Davi está declarando aqui, irmãos. Ele está dizendo, eu bem sei que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Meu irmão, não adianta a gente manter aparência diante de Deus. Você consegue manter aparência diante dos homens, mas não diante de Deus. Diante de Deus, diz a Bíblia que tudo está descoberto aos olhos daquele com quem nós vamos prestar conta. E Davi, ele sabia disso, ele diz, tu prova o coração, ele prova o nosso coração muitas das vezes. Só que como os fariseus, nós gostamos às vezes de nos justificar diante das pessoas. Em vez de nós sermos sinceros e dizer, Deus, eu estou errado, Deus. Eu estou muito errado e eu quero me consertar, Deus. Nós damos uma desculpa. E como eu falei no início, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Davi disse, eu sei que tu prova os corações e que da sinceridade tu te agradas. Deus se agrada quando você é sincero com Ele. Não quando você quer se defender ou se justificar diante dele, mas quando você é sincero, quando você diz, Senhor, eu estou errado, Senhor. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso, o Senhor conhece o meu coração, eu estou tentando manter uma aparência de homem de Deus, de mulher de Deus, mas o Senhor sabe. E não adianta eu dar desculpa diante dos homens, porque o Senhor conhece o meu coração. Irmão, Deus conhece o teu coração, como conhece o meu coração. Talvez a oração melhor que nós podemos fazer hoje nesse Mateando com Deus é o que Davi escreveu no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que Deus mude o teu coração, porque Ele já conhece toda a sujeira, toda a mazela. Nós podemos manter uma aparência diante dos homens, mas Deus, Ele conhece os nossos corações. E nesse Mateando com Deus, agora, eu quero orar com você. E se você chegou até aqui, Deus, Ele quer falar contigo. E você precisa falar com Ele agora. Davi disse, eu sei que tu prova o coração. E que da sinceridade tu te agradas. E ele diz, eu na sinceridade do meu coração, estou entregando tudo isso aqui, ó. Seja sincero para com Deus. E Deus, irmãos, Ele vai escutar você, porque Ele já te conhece. Não há nada oculto aos olhos do Senhor. Hoje eu quero orar com você, que quer pedir, Deus, muda o meu coração. Talvez tem gente aqui dizendo, eu sou uma farsa, Deus. Eu sou de mentira, as pessoas acham, mas o Senhor conhece, eu tenho dado desculpa. Mas está na hora de mudar. Está na hora de fazer o correto, ser sincero para com Deus. Não adianta dizer eu não gosto, às vezes tem que dizer Deus, eu gosto, mas eu não quero fazer isso, eu quero mudar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar agora nessa manhã, chega pertinho, vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós abrimos o coração para Ti, que palavra poderosa, Senhor. Os fariseus, eles se justificavam diante dos homens, porque eles eram avarentos, Pai. Mas o Senhor conhecia o coração deles. E o Senhor conhece o nosso coração. Conhece o meu e o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor, agora. E, Pai, nós queremos ser sinceros para com o Senhor, porque o Senhor se agrada da sinceridade. Então, Pai, nós não queremos ser mais os mesmos.
Nós queremos mudar, ser transformados pelo Senhor, ser libertos, Senhor, de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, e que nós, no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, vamos dando desculpa para nós mesmos, porque a Bíblia diz que os fariseus gostavam de se justificar a si mesmo diante dos homens. Não, meu Pai, está amarrado, Senhor. Nós queremos ser transformado. Cria em nós um coração puro, Pai. Faz de nós homens e mulheres de Deus, para a tua honra e tua glória. Faz nós ferramentas e vasos nas tuas mãos, de honra para o teu louvor e para a tua glória. Eu oro por cada pessoa que está do outro lado e não sei como ela está, meu Pai. Talvez em pedaços, talvez, meu Deus, tentando juntar tudo que está quebrado. Mas, Senhor, Tu és Deus de restauração. O Senhor restaurou, meu Pai, a sorte de Sião. Restaura, Senhor, a sorte. Muda esse casamento, muda essa vida, essa mulher, essa esposa, esse marido. Muda, ó Pai, esse coração duro, quebra, para que essa pessoa não dê mais desculpa, mas que ela possa ser sincero e ser mudado e transformado pelo Senhor. Se você crê, diga amém. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Deixa aqui o seu amém, se você concorda com essa palavra. Agora eu te peço que você compartilhe com o máximo de pessoas. Não só com uma, mas compartilhe com o máximo de pessoas essa palavra, porque eu sei que essa palavra vai falar com muita gente. E agora, vê se você é inscrito aqui, clica no botão vermelho, deixa o teu like, o teu joia aqui para nós, porque isso fortalece demais os vídeos e o canal aqui, que é um canal pequeno. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, e até o próximo Mateando com Deus.